E para repercutir também essa decisão do Banco Central de decretar essa liquidação extrajudicial do Banco Master, eu converso agora com o Tony Volpon, que é ex-diretor do Banco Central, também colunista aqui do CNN Money. Muito bom dia para você, Tony, bem-vindo aqui à nossa programação, antes de mais nada. E, aliás, um dia importantíssimo, né, para a gente entender um pouco com a tua experiência essa decisão do Banco Central. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tony, não é comum, obviamente, a gente ter o Banco Central determinando uma liquidação extrajudicial de uma instituição financeira, né? Não é a primeira tentativa que a gente tem também de venda do Banco Central, de venda do Banco Master, de alguma operação de venda do Banco Master. A atuação do Banco Central nesse momento, na tua avaliação, ela é acertada? Por que uma determinação dessa, de uma liquidação extrajudicial, é tomada por parte do Banco Central? Qual que é a tua análise, principalmente você que já esteve também numa cadeira de diretor do Banco Central? Bom, os detalhes ainda estão saindo, tá? Então não quero prejulgar muitas coisas, mas claramente, ao que tudo indica, houve fortes indicações de fraude, né? Quer dizer, carteiras estavam sendo aparentemente vendidas ao Banco BRB que não tinham lastro. Quer dizer, o que é lastro? Não tinham operações de crédito mesmo por trás dessas carteiras. Elas eram fictícias. Então, esse tipo de fraude, se for comprovado, mostra que os então gestores deste banco não tinham idoneidade e capacidade de fato, tocar um processo de venda do banco, né, para quem for, né, seja o BRB, seja esse grupo que, né, surgiu de último minuto ontem com alguns investidores árabes desconhecidos. E, portanto, a decretação, essa liquidação extrajudicial é mais do que justificada. Agora, Tony, a partir do momento que a gente tem uma liquidação extrajudicial como essa e com esse timing da operação da Polícia Federal, isso também pode explicar, e ainda mais com a informação que a gente tem, que essa investigação vem acontecendo a pedido também do Ministério Público desde o ano passado, isso explica a recusa do Banco Central, por exemplo, da venda que a gente tinha, do interesse de compra que a gente tinha do BRB, né, do Banco Master, isso explica a gente ter esse time ocorrendo, ou seja, tivemos ontem um grupo Fictor anunciando esse interesse de compra e menos de 24 horas depois esse comunicado nas primeiras horas da manhã e a execução dessa operação da Polícia Federal. Deixa mais claro essas decisões do Banco Central em relação ao Banco Master? Sem dúvida, né? Eu acho que esses processos de análise são complexos, então não acho que faz sentido que eles estão fazendo isso vários meses, né? Desde o ano passado, enfim, desde que tudo isso começou a acontecer, né? O mercado sempre tinha dúvidas sobre o modelo de negócio do Banco Master, né? Mas entre né, um modelo de negócio extremamente agressivo em termos de captação via pagamento de juros muito altos em CDBs e fraude, é outro mundo, né? Então, eu acho que indícios de fraude ou indícios desses problemas devem ter sido o primeiro alerta dentro do Banco Central para impedir, né, que o banco fosse comprado por um banco público, né, que no final do dia quem acaba, né, colocando dinheiro em banco público quando faz esse tipo de operação não der certo é o contribuinte, mas também agora né, essa coisa, né, essa suposta compra que surgiu ontem. Eu não sei se teve alguma relação entre essa notícia desse grupo querendo comprar o Banco Master e defragar, né, a operação que ocorreu hoje e a prisão dos dirigentes do Banco Master, porque eu acho que isso já deveria estar em curso, né, obviamente, né, aconteceu quando, né, tanto a Polícia Federal como o Banco Central, o Ministério Público tiveram elementos suficientes para, de fato, né, agir como eles agiram hoje. Agora, você vê risco de contaminação do sistema financeiro diante dessa operação agora decretada pela Polícia Federal e de uma liquidação extrajudicial que, na sequência de uma operação, né, da Polícia Federal, deixa de ter apenas um caráter técnico e passa também a ter um caráter, e muito preocupante, criminal, Tony? Não vejo qualquer tipo de
contágio. E, enfim, o Banco Master não era um banco que tinha grandes relações, por exemplo, interbancárias com outros bancos, né? Atuava muito fortemente no varejo. Acho que uma pergunta que vai surgir é por que que demorou tanto, né? E se houve ou não algum tipo de interferência política a favor, né, do Banco Master pelos seus proprietários que tinham, né, muitas ligações políticas, especialmente o sócio, né, do Vaccaro. Então acho que isso pode ter pode ter algum tipo de repercussão política, né, se de fato houver investigações nesse sentido, mas eu não estou muito preocupado com qualquer tipo de contágio para o resto do sistema bancário. Eu quero pegar até um gancho nisso que você fala de possibilidade de repercussão política, Tony, para entender se esse episódio expõe de alguma forma uma fragilidade no monitoramento de bancos médios e se é possível que o Banco Central agora também endureça mais as regras, as exigências para as instituições que dependem de captação garantida pelo FGC? Esse é um debate que já está ocorrendo, né? Exatamente se essa cobertura do FGC, né, gera algum tipo de, né, conhecido de moral hazard, né? Aquela ideia que você pode tomar mais risco e jogar a conta para alguém, para os outros, né? Neste caso, para o FGC. Acho que tem uma discussão, tem que ter um aprimoramento regulatório sobre essa questão. Todo tipo de quebra de banco desse tipo não são eventos atípicos, e podem ter vários fatores idiosincráticos, tendo a ver com, por exemplo, né, o tipo de gestão né, fraudulenta que ocorreu dentro do banco, mas deve sim levar a uma, né, reavaliação dos processos de auditoria, de compliance, enfim, né, de fiscalização do próprio Banco Central, né, para ver que isso não ocorra de novo, né, ou não ocorra desta maneira, né, com tanto estardalhaço, né, que esse tipo de fraude, por exemplo, seja detectado antes de chegar ao tamanho que chegou no Banco Master. Então, acho que, apesar que a atuação do Banco Central me parece tudo que nós sabemos de não ter tido né, nenhum, de ter ocorrido da maneira correta, eu acho que ainda vale a pena o Banco Central refletir um pouquinho sobre seus processos internos para ter certeza que, não ter certeza, nunca há certeza, mas né, para garantir que de repente essas coisas não ganham esse tipo de tamanho. Tony, do ponto de vista de estabilidade financeira, na tua visão, o fundo, o FGC, ele está preparado para lidar com um evento como esse sem forte impacto sobre o sistema? Vai ter um desembolso grande, né, do FGC, que a gente não sabe exatamente o tamanho, né, ou pelo menos eu não achei nenhuma informação sobre qual será o tamanho. A gente sabe mais ou menos o tamanho do Master, mas a gente não sabe, é, dado que você tem esse teto de R$ 250 mil, né, exatamente o que está coberto. E os outros bancos vão ter que colocar dinheiro, né, no FGC, ele chegar a poder operar no mesmo tamanho depois desse desembolso. E isso, infelizmente, né, será repassado para os clientes dos bancos, né, porque acaba sendo um custo para o sistema como um todo e acaba sendo repassado para o sistema. Então, não é uma coisa, não é um crime sem vítimas, né, nesse sentido, porque no final do dia quem está contribuindo para esse fundo são os bancos e todos nós somos clientes de bancos, né? Então, infelizmente, isso é uma consequência de todo esse episódio. E do ponto de vista do investidor estrangeiro, Tony, que monitora, obviamente, de perto, né, governança bancária, enfim, esse episódio muda algo na percepção de risco do país ou o fato do Banco Central ter atuado ajuda a blindar essa imagem do sistema financeiro brasileiro? Eu acho que não, também não vejo nenhum tipo de dano à visão do estrangeiro sobre o sistema financeiro nacional, à atuação do Banco Central. Eu acho que, né, é, de novo, a gente pode questionar por que demorou tanto para isso acontecer, se eles estavam investigando todo esse tempo, mas, de novo, a gente tem que entender que são coisas complexas e que eu acho que o Banco Central tem um certo conservadorismo em fazer esse tipo de atuação, que é uma atuação bastante atípica, até tiver todos os elementos probatórios e todas as provas necessárias para ter certeza que está fazendo, tomando a decisão correta.
Então, acho que o Banco Central deve ser elogiado pela sua atuação neste caso, né? Impediu a venda do banco ao BRB, quando eu acho que ficou claro que tinha muita pressão política de vários lugares para fazer a venda acontecer, né? Rolou um lobby muito forte, rolou uma pressão sobre a diretoria né, o diretor de fiscalização, né, nominalmente, para que ele estava impedindo, né, essa operação, e deveria ter aprovado a operação. Então, eu acho que quando a gente vê, de novo, né, acho que o Banco Central tem que rever alguns dos seus procedimentos, mas o Banco Central acabou atuando de uma forma correta, né, impedindo a venda ao BRB, e ajudando a Polícia Federal e o Ministério Público, né, colher as informações e provas necessárias para comprovar, né, eles vão ter que provar isso agora, que de fato se trata de um fraude, né, e não simplesmente a quebra de um banco mal gerido. Perfeito. Eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco, Tony. Conversamos agora com o Tony Volpões, diretor do Banco Central, também colunista aqui do CNN Money. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Muito bom falar contigo nessa manhã. Até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos. Até mais.